Então, eu queria convidar Leila Ferreira, Carla Madeira e Daniela Zupo para vir ao palco. Bem, gente, como a gente combinou tudo que vai acontecer aqui, sabe, nós assim ficamos horas fazendo roteiros e apresentações e textos, palestras. O que tem os livros aí? Não, elas já pegaram, elas já vieram armadas, menos a Leila, que sabe tudo de cor. Onde moram nossos medos é o tema dessa noite. É claro que esse é um tema apenas para a gente puxar uma conversa que a gente vai ter hoje aqui, com duração estabelecida de 1 hora e pouco, desde já, porque senão a gente passa a noite aqui, né? O pessoal não está em lugar de dormir aqui, mas da próxima vez eu providencio. E como a Carlinha aqui propôs, derrubando o meu tema, que eu não vou falar que eu tenho vergonha, eu vou pedir a Carlinha para começar. Você pode fazer uma palestra de 3 horas para a gente, Carlinha, por favor? Boa noite. Nossa, estou super emocionada de ver esse auditório tão cheio, assim, tão importante isso para a gente, né? Hoje eu estava pensando como nessa proposta que a gente está fazendo, onde moram os nossos medos, e eu senti a necessidade de dar um pouco de um cenário que eu percebo que a gente está vivendo. Hoje, a cada minuto, são assistidos 4,3 milhões de vídeos. A gente produz 432 mil horas de conteúdo por dia. Se uma pessoa quiser assistir hoje tudo que é produzido, ela vai levar 50 anos para assistir tudo que é produzido em um dia. Então, diante desse cenário, a gente vê hoje coisas que estão acontecendo muito longe, em muitos lugares do mundo, muitas tragédias, muitas coisas acontecendo. E tem crescido de forma exponencial na gente um sentimento, uma consciência de uma impotência. Eu acho que talvez eu queria começar falando disso. Eu tenho uma personagem no meu livro, no meu segundo livro, que se chama A Natureza da Mordida. Ela é uma senhora que está vivendo um processo de demenciação, e ela fala um pouco sobre esta questão de estar exposta a esse volume de informações, e eu queria ler para vocês um pedacinho. Ela diz o seguinte: antes, é uma senhora idosa e que está nesse processo, né, de perda de memória. Antes, vivia-se onde se vivia. Agora estamos todos desterrados, compartilhando padecimentos longínquos. Já não bastasse sermos um pedaço infernal de nós mesmos, agora temos de abarcar, impotentes, as dores de todo um mundo. E aí, diante disso, eu vou citar uma outra personagem, que é do primeiro livro, Tudo é Rio, que diz o seguinte: ela tem uma filha que perdeu um filho, e ela, então, essa filha está sofrendo muito, e ela, então, diz para essa filha: é tão difícil existir, sabendo tudo que a gente sabe sobre existir, e, ao mesmo tempo, sem saber nada sobre o que vamos passar daqui a pouco. Sem poder proteger de verdade quem a gente ama, mais de verdade ainda. Então, eu queria
começar essa noite dizendo que os meus medos, os meus maiores medos, sempre andam junto com os meus maiores amores. Passo para as garotas as palavras aí, para continuar. Boa noite. Sem querer interromper aqui o fluxo da prosa, mas eu quero só pedir licença para fazer um registro da minha alegria de estar aqui hoje com vocês, não só por esse auditório maravilhosamente cheio e generoso, mas porque, para mim, é muito, muito especial participar do Sempre um Papo, que é um projeto que me formou como leitora, antes de mais nada, me formou como jornalista, em 2 décadas de jornalismo. Eu devo a essa programação algumas das grandes entrevistas que eu pude fazer e autores com os quais eu pude aprender. Então, eu quero só fazer esse parêntese, porque eu não podia deixar passar em branco essa grande emoção, essa grande alegria. Para mim, não é só uma honra estar aqui com essas mulheres extraordinárias e com você, Afonso, é uma tremenda alegria. Bom, dito isso, quando a gente pensou nesse tema, e a gente não vai falar qual era o tema original, mas foi uma conversa pobre Afonso Borges, né? Porque imagina um grupo de WhatsApp com essas 3 loucas aqui discutindo um tema. Dia inteiro de áudio. Aí ele sumia assim de vez em quando, que ele já não estava aguentando mais, né? Mas enfim, eu fiquei pensando, né, nessa pergunta que a Carlinha propôs: onde moram os nossos medos? Eu acho que eles moram em muitos lugares. Eles moram dentro de nós, eles moram fora de nós. Eu acho que a gente tem medos que são muito pessoais, que têm a ver com a experiência de cada um de nós. E acho que tem medos que a sociedade nos ensina a ter, né? O medo também é uma forma de controle, né? A gente sabe disso. Os meus medos, eu acho que eles moram debaixo da minha cama. Alguns são muito antigos, alguns eu quase já me identifico com eles, né? E outros se foram. Mas eu acho que eu acordo todo dia, olho assim debaixo da cama e digo para os meus medos assim: vamos lá, a gente tem que tocar a vida, né? Não dá para ficar aí o dia inteiro escondido, não. Então, eu acho que os medos, eles existem, né? Eles nos definem às vezes também, eles nos jogam para frente muitas vezes, né? E a minha medida, né, é não deixar que eles me paralisem. Eu acho que os nossos medos não podem nos paralisar, nem como pessoas, nem como sociedade. Então, para começo de conversa, é isso que eu queria falar. Também queria dizer da alegria de ver esse auditório fantástico aqui. Isso dá um calor para a gente, isso é alimento mesmo para a alma. Alegria de estar no Sempre um Papo mais uma vez, que se o Sempre um Papo desse milhagem, eu estava dando volta ao mundo todo ano. De tanto que eu acompanho vocês, né? Vocês está gravando. E alegria de estar aqui com a Carla e com a Dani. A gente já trabalhou junto, né, Dani? Essa pessoa encantadora, esse encanto dessa menina, que é essa Daniela Azul. E a Carla, que eu li o livro dela e fiquei impactada, o Tudo é Rio. Eu falei, meu Deus, eu queria ter escrito esse livro, eu queria ter escrito esse livro. Corri no SEDEX para Marta Medeiros, né? Falei, Marta, você vai ver o livro que eu estou te mandando. Ela acabou de ler, me ligou, falou, Leila, mas que raiva dessa moça. Como é que pode um primeiro livro de uma autora ter essa qualidade? Ela mata a gente de raiva, né? E depois ela fez uma crônica linda sobre o livro da Carla. Então, é muito bom estar com vocês duas aqui. E quando a Carla sugeriu, porque a gente não combinou nada, né, do que a gente falaria, nós perguntamos ali no camarim, do que nós vamos falar? Vamos conversar. Mas, quando a Carla sugeriu esse tema, onde moram os nossos medos, a primeira coisa que me ocorreu, eles não moram mais, né? Eles se hospedam. Porque, antigamente, você tinha medo de coisas muito definidas, os medos eram muito plantados, né? Vêm os medos ancestrais, são as feras, as epidemias, as guerras e tudo isso, né? E hoje o nosso repertório de medos ampliou de uma forma, né? Fala, gente, medo hoje não tem CEP mais, né?
Cada hora tá mais para Airbnb do que para residência. E é um repertório vastíssimo, porque a gente tem todos os medos que são essenciais para a nossa sobrevivência, né? O bom senso nos manda ter vários medos, nos obriga a isso, mas a gente cria muitos medos. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que o repertório de medos essenciais, que fazem sentido, convive com o repertório de medos que a nossa cultura nos estimula a criar, né? Então, junto com o medo da violência, o medo do desemprego, que são medos palpáveis, que fazem sentido, aí você vê medo de engordar. O que é isso, gente? Tem medo demais para a gente ainda ter que ter medo de engordar, né? Medo de envelhecer. O que você faz todo ano? A semana que vem eu faço aniversário. Mas eu estou com tanto medo na minha cabeça que eu não posso ter medo de envelhecer, eu não posso me dar o luxo. Eu lembro que antigamente eu morria de medo de gente morta, né? Ia dormir no quarto da minha mãe, já marmanja, já grande, né? Dormia de luz acesa. Há pouco tempo eu falei, gente, não posso me dar o luxo de ter medo de morto mais. É muito medo para eu dar atenção, né? Esse eu tenho que abandonar, esse eu tenho que deixar. Então, eu acho assim que são muitos medos nos espantando, nos assustando, né? E que a gente tem que fazer uma triagem mesmo, né? Do que são os medos que a gente deve assumir, processar, tirar debaixo da cama, né, Dani? E os medos que a gente está criando desnecessariamente, porque é muito sofrimento, o medo de não sair bem, medo de fracassar, entre aspas. São tantos medos assim que a gente vem criando, né? Tem essa coisa absurda agora do... Como é que Dani? FOMO, é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo de você ficar fora, de você não... Está me faltando a tradução. Você está perdendo o mais importante, né? Você está fora das coisas, está à margem, né? E com as redes sociais fica isso. Você tem medo de não ter relevância, de não ter visibilidade, de não ter curtida, né? De não ter curtido. Eu falei, gente, tem hora que eu olho essas redes sociais, a sensação que a gente está tudo igual aquelas prostitutas de Amsterdã, na vitrine, né? E querendo like, né? E nada, eu vou te contar, não dá. Bem, gente, considerando desde já que todas vocês são mulheres extraordinárias, eu queria destacar uma que convive comigo já há uns 40 anos, vírgula, coitada, e que, para mim, é uma das mulheres mais extraordinárias, não só do ponto de vista da convivência, afinal de contas, ela até cuida das minhas filhas de vez em quando, mas do ponto de vista da sua relevância na cultura mineira e brasileira. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para a Sueli Machado, do primeiro ato, que está no cantinho ali. Você devia estar aqui, né, Sueli? Vamos fazer outra, vamos fazer outra. Vamos. Gente, voltando aos medos, eu sei que a gente está puxando os medos internos, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dos medos externos, dos medos às quais as mulheres hoje estão sujeitas em qualquer esquina de qualquer parte da rua do mundo. Engraçado que eu estava pensando sobre isso, né? Porque somos 3 mulheres, a gente não poderia deixar de pensar nos medos, né, com os quais as mulheres são acostumadas a conviver. Não sei se vocês conhecem, tem um documentário americano que chama No Safe Place, é alguma coisa como não existe lugar seguro, né? E essa roteirista americana, em que ela pesquisa sobre as origens, as possíveis origens da violência contra a mulher. E, no processo de pesquisa dela para fazer esse documentário, ela pediu à equipe que fizesse entrevistas com homens e mulheres, para detectar quais eram os principais medos dos homens e das mulheres, em geral. E aí ela chegou a uma conclusão muito clara. As mulheres tinham um medo muito objetivo, que era um medo pela integridade física, ou seja, um medo da violência física
em relação a elas, em relação às crianças, aos filhos. E os homens, ao contrário, tinham medos muito abstratos, assim, muito genéricos, né? Medos do fracasso, medo de perder o controle de si mesmos. Então, acho que isso é muito revelador, né? Eu acho que nós, como mulheres, a gente é treinada desde sempre para temer pela nossa segurança. Eu acho que os homens não sabem o que é isso de verdade, né? Talvez homens que que sejam rodeados de mulheres desenvolvam essa capacidade de entender o que significa ser mulher, o que significa temer pela sua integridade física, né? O que significa pensar antes de ir a algum lugar sozinha, aonde você pode ou deve ir sozinha, ou antes de ir para o seu carro, sempre ter as chaves do carro ali na mão. Né? São gestos cotidianos da gente que revelam muito, né, sobre a nossa condição. E eu fiquei pensando se os homens conseguem, de verdade, entender o que significa isso, né? O que significa viver com todos esses medos, né? Mas principalmente com esse medo, né, da violência física. Né? Eu tenho uma visão, assim, durante muito tempo, eu me senti muito... Assim, eu tenho uma empresa há 32 anos, desde muito nova, né, Cris Guerra? Desde muito nova, e eu senti mais na minha trajetória, muito mais o fato de ser nova, quando comecei a trabalhar com comunicação. Minha empresa se chama Lápis Raro, é uma agência de publicidade. E eu achava que... eu não sei se eu fui tão focada no que eu queria fazer, que eu nunca percebi essa questão de ter uma dificuldade porque eu sou mulher. Nunca pensei nisso e tinha até uma certa... não, sabe, esse assunto não é uma questão. E eu acho que há muito pouco tempo eu comecei a ter consciência que, mesmo que eu, individualmente, não tenha sentido tanto essa questão de ser mulher, ou que isso não tenha sido um impedimento para que eu levasse adiante as coisas que eu acreditava que eu podia fazer, eu nunca pensei que não pudesse porque eu era mulher, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, eu tenho aprendido isso assim, de uma forma que vem me comovendo muito. Que existe uma situação seríssima acontecendo de violência contra a mulher e que, às vezes, a gente, que é de um grupo que teve oportunidade de não sentir isso tão agressivamente, a gente não se dê conta de que isso é gravíssimo e que acontece no nosso país. Então, esse ano, a gente fez uma coisa que eu achei muito interessante, na ocasião do Dia das Mulheres, do dia 8 de março. A gente teve uma ideia de entrevistar algumas mulheres e perguntamos a elas se elas tinham medo de suas filhas mulheres serem estupradas, se isso era um medo que elas tinham. E 100% das mulheres disseram, nossa, é um medo, eu tenho esse medo. E a gente perguntou para essas mesmas mulheres se elas tinham medo de seus filhos homens cometerem um abuso, uma violência contra uma mulher ou estruparem uma mulher. E foi assim, a gente viu várias pessoas falando, não, meu filho não. E era uma campanha que a gente sugeriu exatamente isso. Precisamos conversar com os nossos meninos. Né? E eu acho que essa é um desafio que a gente tem, como mãe, de ajudar a transformar isso. Né? De ajudar a criar outros homens. Né? E de mostrar como que essa coisa, homem e mulher, pode ser potente, pode ser bacana. Né? Então, eu acho que isso aí é parte dos medos que a gente tem, mas é uma parte em que a gente pode, de verdade, atuar.
Não é isso? Eu concordo plenamente com a Carla. Eu acho que a gente, por estar, às vezes, numa situação privilegiada, de não ter sofrido violência física, de tantas coisas, né? O próprio preconceito. Eu, na minha vida profissional, nunca senti preconceito pelo fato de ser mulher, em momento algum. Mas a gente não pode se esquecer de milhões, de milhares de milhões de mulheres que não têm essa história, né? Que têm uma história diferente. Mas eu acho que tem uma outra coisa, deixando essa questão da violência, de tudo, mas eu fico pensando nos medos menores, no varejo do medo das mulheres. Eu acho que, usando a expressão mineiríssima, as mulheres hoje têm medo de não dar conta, né? Porque são tantas expectativas, são tantas demandas em cima das mulheres, criadas pela sociedade, criadas pela nossa cultura e criadas por nós próprias, porque a mulher se cobra muito, se exige muito, né? Eu lembro, quando eu fiz o livro sobre as mulheres, a coisa que mais me chamou atenção em todos os depoimentos foi o cansaço feminino, né? As mulheres esgotadas. E tantas mulheres dando conta de famílias aí sozinhas, né? Sem um companheiro do lado, sem um parceiro do lado. E as mulheres hoje estão carregando esse peso desse medo de não dar conta. Medo de não ser uma boa mãe, medo de não ser uma boa profissional, medo de não ser uma boa companheira, né? Então, o filho tem que tirar nota alta, a casa tem que estar impecável, a vida sexual com o marido tem que ser esplendorosa, né? E esses mitos todos, e eu acho que é uma forma de violência que a mulher vem sofrendo essa. De infelicidade, né? É muita fonte de infelicidade, porque eu acho que a exaustão que as mulheres estão vivendo, Dani, é o que eu falo, do cansaço para a depressão é um passo, né? Da exaustão para a angústia é um pulo, né? E eu acho que as mulheres estão vivendo isso muito hoje. Agora, só mais um ponto, porque a Carla falou o negócio de conversar. Eu acho que uma das ferramentas mais potentes para nos ajudar a conviver e, eventualmente, vencer o medo é a conversa. E as conversas não estão existindo, né? O Theodor Zeldin, que é um filósofo inglês, que falou: o grande desafio do século XXI é a gente voltar a conversar, reaprender a conversar, né? As famílias não conversam porque mais, a gente está nas né? redes sociais conversando com todo mundo e conversando com ninguém, não, né? Aquela conversa não é uma conversa de verdade, né? O convívio nas redes sociais, eu acho que ele promove uma sepsia nas emoções, nas falas, nos sentimentos, né? É uma convivência, de certa forma, esterilizada. Você bloqueia quem você não quer, você se esconde no anonimato para falar o que você não falaria, né? E quando você está junto, quando você está perto, muitas vezes você está no celular. Né? Ainda tem isso, assim, eu vejo com filho, né, de como a gente precisa estabelecer alguns limites claros. E nós vamos sentar para almoçar, não tem celular na mesa. Né? Como que a gente precisa conseguir estabelecer alguns acordos, fazer alguns combinados, né, para a gente estar presente. Para a gente estar conseguir estar presente. Né? Porque, inclusive, o medo é, muitas vezes, uma fantasia. Né? Eu fiquei pensando nisso que você estava falando, porque algumas pessoas aqui talvez já saibam, eu passei por uma experiência de um grave diagnóstico de câncer, me vi diante do medo da morte, né? Que é esse medo que a gente fica... Esse a gente empurra mesmo para debaixo da cama, né? E aos 40 e poucos anos de idade, eu acho que ninguém nunca está preparado para um diagnóstico desse, mas aos 40 e poucos anos, acho que a gente está um pouco menos preparado, né? E eu me vi numa situação de total dependência de outras pessoas. Eu era essa workaholic que trabalha, que acha que tem que ser a mãe perfeita, que acha que tem que ser a mulher perfeita, sempre achando que estava sempre em falta em todos os meus papéis. Trabalhava em TV, que é um negócio também que te cobra um brilho, né? Um tipo de presença que, às vezes, é até muito cruel no dia a dia, né? E, enfim, ao me deparar com essa situação, eu descobri várias coisas, mas o que vem ao caso aqui
é que era uma bobagem esse mito da perfeição, assim. Não só porque a vida era muito curta para a gente tentar dar conta de ser perfeito, né? Alguém me contou uma frase ótima hoje, assim, falou que o Chacrinha tinha isso, né? Ele falava: fulano só não é um perfeito idiota porque ninguém é perfeito, né? Então, assim, é uma fonte inesgotável de infelicidade, de sofrimento. E, ao me perceber doente, fragilizada, eu comecei a pensar também na velhice, que era uma coisa que até então não tinha passado pela minha cabeça, porque também ninguém vai morrer, ninguém vai envelhecer, né? Essa é a grande ilusão, assim, eu acho, dos nossos tempos. E comecei a ficar muito confortável com a ideia de envelhecer. E, mais do que isso, comecei a ver várias vantagens nesse envelhecimento. E um deles, e sobre isso a gente tem conversado muito, né, Cris? Eu vou te contar, a gente conversou sobre alguns, mas principalmente sobre aceitar a imperfeição. Acho que as mulheres precisam muito mais do que os homens. Os homens acho que já dão muito conta do recado, assim, da imperfeição, né? Eu acho que a gente, nada pessoal, hein, gente? A facilidade masculina para se perdoar é impressionante. É uma coisa exemplar, assim. Eu acho que a gente deve observar os homens e ver que tem uma leveza nos homens admirável nessa imperfeição. Até certo ponto, né? Mas olha só, eu quando, na dedicatória aqui do meu segundo livro, eu digo a meus filhos, no agradecimento, obrigada, eu amo vocês e tal, prometo voltar a comprar pasta de dente, né, e comida. Tipo assim, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho conseguido. Outro dia me perguntaram, como é que você dá conta de conciliar a agência, filho e tal, e escrever? Né? Escrevi 2 romances, que é uma coisa que ninguém me cobrou, não tinha prazo, não tinha data para entregar. Então, é uma coisa absolutamente movida por um desejo, né? Por um desejo muito grande, assim. E eu digo, olha, eu sou péssima dona de casa. Então, isso, assim, sem sofrimento. Eu não sou uma boa dona de casa. Né? Assim, então, eu acho também que a gente tem que conseguir... Mas vocês falaram aqui uma coisa que eu concordo, assim, de nunca ter sentido diretamente. A gente trabalha no audiovisual, que é um ambiente, até hoje, muito machista, eu acho. Está mudando, mas, né, quando a gente começou na TV, né, Leila, acho que era até mais. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, mas, de alguma forma, e aí eu não sei se isso era uma questão mais minha, que eu introjetei, né, desse desejo da perfeição, mas eu sentia que eu tinha que ser melhor, às vezes. Para ter o mesmo reconhecimento, eu achava que eu tinha que ser... Não bastava ser boa, eu tinha que ser muito, muito, muito boa. Então, isso, como eu disse, nunca senti o preconceito das pessoas em relação a mim, mas eu mesma me forçava muito, assim, exigia muito de mim, como se disso dependesse o meu sucesso profissional, né? Eu acho que essa coisa de você querer ser muito, muito, muito boa, né? Às vezes te deixa muito, muito, muito angustiada, né? E é uma armadilha que a gente cai nela com a maior facilidade. Mas uma coisa que eu queria falar, assim, é uma coisa muito pessoal, mas cada vez que eu falo sobre isso, aí andando nas palestras, né, sempre tem muita gente que vem conversar comigo e eu acho importante falar que é falar sobre ela, que é uma das formas do medo, talvez uma das mais assustadoras, que é o pânico, né? Eu convivo com a síndrome do pânico há 35 anos e esse medo sem rosto é terrível, né? E eu acho que porque as pessoas falam, mas você tem medo de quê? Não tem. A crise de pânico é o medo do medo, mas esse medo não tem nome, ele não tem rosto, ele é um medo difuso e, por isso, mais assustador. Né? Eu estava lembrando ontem, comentando com o Fernando, quando eu morei em Londres, no meu caminho para a universidade, eu passava na Publishing House, na editora, onde o T.S. Eliot trabalhou, o T.S. Eliot poeta. Então, falava, aqui T.S. Eliot trabalhou, tal. E tinha um verso dele que é famoso, do Wasteland, que é I'll show you fear in a handful of dust, que é eu vou te mostrar o medo num punhado de pó.
Esse verso já foi 1000 vezes analisado, cada pessoa tem uma explicação, parece que tem a ver com mitologia grega, não sei, não vem ao caso. Mas quando eu vi aquilo ali, eu vou te mostrar o medo num punhado de pó, eu pensava, a crise do pânico é mais ou menos isso, é um medo que está num pó, ele é um medo pulverizado, né? E ontem eu andei no Cabify com o genro do Vander Piroli, Afonso, uma pessoa simpaticíssima, conversando sobre o Vander Piroli, e ele falando que o Vander Piroli falava que quando ele tinha necessidade de escrever, é como se tivesse uma manada de búfalos dentro do peito. Aí fui ver, acho a entrevista da Dani com o autor da biografia, uma delícia aquela Fabrício entrevista. Marques. Fabrício, é. E eu estava pensando na nossa conversa, eu falei, gente, os medos contemporâneos fazem a gente carregar essa manada de búfalos dentro do peito, né? O pânico, você carrega uma manada de alguma coisa que não tem rosto, você não sabe se é búfalo, o que é, né? E é uma coisa no pior, corpo, né, Leila? É uma coisa no corpo, né? É uma coisa que ela chega devastando a partir de uma série de sensações físicas. É a sensação de morte iminente, é a sensação de loucura. Então, assim, eu estou falando porque eu acho que, às vezes, as pessoas convivem com quem tem as crises de pânico, né, e não entendem muito, acham que é bobagem. É preciso respeitar esse medo sem rosto e sem nome, que é o pânico, né? E, voltando só mais uma vez, eu acho a importância da conversa. A Carla falou uma coisa muito interessante, que, às vezes, o nosso medo nasce da fantasia, né? Você tem aquela fantasia, vai acontecer o pior, vai acontecer isso, eu vou ficar só, eu vou fracassar, e os meus filhos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu acho que as conversas de verdade nos dão um chão para pisar nos momentos de medo, nos estados de medo, né? Eu lembro que, no México, eu fui gravar um programa sobre o Dia dos Mortos. Eu até falo isso na palestra. Eu cheguei no cemitério e tinha um pré-adolescente lavando um túmulo com o maior capricho. E eu falei, coitado desse menino lavando um túmulo. Assim, cheguei, de quem que é esse túmulo que você está limpando com esse capricho? E ele falou, no maior carinho do mundo, ele falou, do meu avôzinho, es de mi abuelito. E eu achei aquele tão lindo. Aí falei, é sua mãe, seu pai que faz você lavar? E a mãe dele chegou e falou, não, o Dia dos Mortos é uma coisa muito importante para a gente, porque eu trago meus 2 filhos aqui, a gente limpa o túmulo do avô, da avó, da madrinha, e depois nós vamos para casa, eu coloco a mesa de lanche e nós vamos conversar sobre os mortos da família. Você lembra aquela história do seu avô? Você lembra da sua avó? Aquela comida que sua avó fazia? Então, naquela mesa de lanche, no Dia dos Mortos, você falando sobre a morte, sobre a perda, é um chão que você garante para os seus filhos para mudar a cara do medo, o medo da morte, o medo da solidão, não sei. E essas conversas, aí eu fico pensando, quando que a gente conversa com pessoas queridas sobre a morte, sobre a perda, sobre as dores, sobre o sofrimento, né? Hoje são conversas fragmentadas, superficiais, epidérmicas, burocráticas, né? Eu cada vez mais eu acredito na necessidade da conversa. Eu me lembro, não vou querer que a gente volte para o passado, os tempos andam e a gente anda com eles. Não vou ter aqui uma crise de nostalgia. Mas eu me lembro a minha mãe trabalhando de manhã, de tarde, à noite, e os minutos que ela tinha, ela se sentava conosco numa cozinha, ao lado de um fogão de lenha vermelha, e, em 5 minutos de conversa com ela, estava garantido o nosso chão por uns 6 meses. Né? E eu acho que isso está fazendo falta. Eu queria trazer para a gente conversar sobre outro medo, que é o medo literário, que é o medo do próximo parágrafo, é o medo do parágrafo anterior não combinar, e principalmente o medo que você viveu, né? Não sei se pode ser chamado de medo, né, cara? É o medo do livro parar. O seu livro ficou parado 10 anos, não foi?
Tudo é Rio, eu comecei a escrever 14 anos antes de lançar. Eu escrevi uma cena no livro que me paralisou completamente, assim, não consegui mais escrever. Quando eu retornei ao livro, eu eliminei toda uma primeira parte que estava escrita e pensei, gente, se essa cena me parou por tantos anos, é aqui que eu vou. Tem uma coisa aqui para que eu mergulhe, né? Então, eu voltei a escrever, e aí escrevi em 8 meses, né? Mas eu tive que me haver com alguma coisa ali no processo criativo que me paralisou por muitos anos. E eu acho que é isso, assim, eu acho que o processo literário, a gente não pode ter medo, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, né, Leila? A gente não pode ter medo, sabe? É um processo de João Cabral que fala, a gente escreve por 2 motivos, ou para transbordar, ou para preencher. Né? Eu acho super bonito isso, assim. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar com nada quando a gente está num processo criativo, não pode ter julgamento. A gente tem que se jogar e fazer e se entregar àquilo, não tem que preocupar se o outro vai gostar, não tem que preocupar se vai publicar ou não vai publicar, não tem que preocupar com nada, é um processo seu. E, e eu tive muito essa pergunta depois do primeiro livro, como seria a experiência do segundo livro, porque Tudo é Rio encontrou pelo caminho assim um acolhimento muito grande, né? As pessoas gostaram muito do livro, encontrou a generosidade de uma Leila, de uma Marta, de gente que leu, porque isso é um desafio, a gente tem tanta coisa para ler, não é? Como é que a gente escolhe um livro? Né? Tem tanta coisa segura para a gente ler, de autores clássicos, né? Por que a gente vai ler uma pessoa que está ali lançando seu primeiro livro? Então, é muito generoso, realmente. E então, a trajetória do livro foi muito positiva. E quando fui escrever o segundo livro, algumas pessoas me perguntaram: você está com medo? Eu falei: não, eu estou com medo de não conseguir viver a intensidade da experiência que eu vivi. Eu não estou com medo de mais nada. Não estou com medo de lançar e as pessoas não gostarem. Não estou com medo de. Eu tinha um desafio como autora de buscar uma outra linguagem. E não tive medo de, mas você escreveu Tudo é Rio, eu quero um livro igual ao Tudo é Rio. Não, Tudo é Rio já foi, agora é outro. Então, eu me arrisquei numa nova linguagem, num outro projeto. Não tive medo nenhum disso. Tive medo de, será que eu vou conseguir aquela entrega, aquela intensidade, como foi a experiência com Tudo é Rio. E eu consegui isso e foi muito importante para mim. Então, acho que a gente tem que, nessas coisas, assim, a gente não pode, a gente tem que ter presença. Eu estou aqui, eu e o papel, não importa mais nada. Eu acho que o medo, na minha opinião, é um dos grandes, se não fosse o grande motor da literatura. Eu acho que todo livro, toda obra é um trajeto incalculável. Assim, você nunca sabe onde ele vai dar, nem se vai dar em algum lugar. Então, acho que escrever, encarar, antes de mais nada, esse medo que acaba sendo um combustível da escrita. Né? E eu acho que, bom, no meu caso, eu tive um pouco de medo de lançar o livro, né? Porque eles expunham assim, as minhas vísceras. Né? É um livro de não ficção, enfim, que retrata uma experiência muito pessoal, muito transformadora. E eu não sabia em que medida eu queria dividir aquilo com as pessoas. Mas a escrita em si, eu acho que ela é movida pelo medo, assim. Pelo menos é como eu entendo essa associação. Aliás, tem muita coisa boa movida pelo medo também, né? É engraçado. Eu não tenho essa sensação de ser movida, da escrita movida, assim, eu acho que pela dor. Acho muito. Sabe? Eu acho que, Medo no inclusive, a sentido do literatura sem desconhecido, dor, né? acho que quem tem uma vida muito
assim, não sei, né? Tem essa história do artista ter uma... Não sei, porque eu acho que uma matéria-prima da literatura é aquilo que nos afeta, né? Então, acho que essa vivência, acho que a dor coloca muito isso, eu não sei também, eu acho que é uma outra circunstância, porque vem de uma experiência muito cheia de medo, né? Então, eu não sei, mas assim... E de esperança também, né? É. As duas na mesma medida, assim. Eu acho que o medo, quando eu penso na literatura, no medo como um motor assim para a literatura, eu acho que tem a ver com esse desconhecido, com esse mergulho em algo que ainda não existe, né? E que vai se formando à medida que a escrita vai acontecendo. Eu, assim, eu nunca tinha pensado em escrever livro, para mim era uma coisa tão inatingível, tão impossível, né? Antes de fazer jornalismo, eu fiz letras, sempre apaixonada por literatura, mas para mim era uma coisa tão além do que eu conseguiria fazer, era um sonho, não chegava nem a ser um sonho, porque eu nem pensava na possibilidade de escrever, né? E aí, quando eu fiz uma palestra sobre mulheres, que acabou virando um monólogo, e tem um monólogozinho escrito. Um dia ele vai ser encenado. E a editora Globo, sabendo que eu estava fazendo palestra sobre mulheres, eles estavam querendo lançar um livro sobre mulheres, me pediram para fazer esse livro. Quer dizer, eu não procurei a editora me procurou. Acho que é uma coisa meio... Não existia nada, não existia texto, a palestra só existia na minha cabeça. E eu acabei escrevendo o primeiro livro das mulheres. E os livros foram acontecendo assim, né? O nosso livro, né, Cris? A gente conversou, nós precisamos fazer uma coisa junto, porque a gente encontrou num camarim do evento e rimos tanto. E eu falei, brincando com essa doida aqui, nós podíamos fazer uma coisa junto, né, Cris? 2 dias depois, ela me liga, vamos fazer um livro junto? Eu estava pensando numa palestra, né? Falta de medo, a Cris é destemida. E foi... Oi? Medo do WhatsApp dela. E a gente, que eu tinha pensado numa palestra, num talk show, uma coisa assim, e quando ela falou, vamos fazer uma troca de e-mails, né? E a gente fez super rápido. Então foi sempre assim, eu nunca pensei, eu vou fazer um livro. As coisas foram acontecendo e eu sempre escrevi depressa demais, de medo de ficar ruim. Então queria ficar livre. Eu fico impressionado com esses autores que ficam assim 1 ano e meio escrevendo 6 páginas. Aquilo, acho que aquilo ia me matar. Eu quero entregar, eu quero ficar livre para não ser julgada. Eu tenho medo do julgamento. Uma vez eu e a Marta Medeiros fazendo um bate-papo no Festival de São João del Rei. Gente, é cada coisa que acontece com a gente. Aí abriu pergunta da plateia. E a moça virou, a danada ainda estava lá atrás, aí todo mundo olhou para trás, todo mundo viu. Ela falou com a Marta, Marta, eu amo tudo que você escreve, não sei o quê, elogiou a Marta demais, falou, da Leila eu não conhecia nada, até agora eu não conhecia nada, não. E eu falei que eu estava, outro dia, eu peguei um livro dela, porque eu sabia que eu vinha nesse evento, falei, deixa eu comprar um livro dela. E uma amiga minha me falou, uai, que surpresa, você gosta dessas coisas que a Leila escreve? A Marta quase me pôs no colo, a Marta, amiga, não fica assim. E assim, aquilo me deu uma dor, porque quem manda inventar moda, como dizia minha mãe, eu estava quieta no meu canto, eu nunca pensei em escrever, para que eu fui inventar essa moda de escrever, né? Então, assim, é o medo de você estar fazendo, está dando um passo maior do que as pernas. Eu sempre tive essa coisa, que eu fazer um livro, eu estar dando um passo maior do que as pernas, né? Até chegar no livro de cartas para minha mãe. Aí o medo sumiu, porque é o que você está falando, Carla, é a intensidade do sentimento, né? Ali era uma conversa minha com ela. Se essa moça de São João del Rei queimasse aquele livro em praça pública, eu não estava nem aí. Exatamente. Sabe? Porque aquela conversa minha não era com ela, era com a minha mãe. Né? Nem aí para ela. Então, é isso, eu acho que... Exatamente, quer dizer, o processo te dá muito, né? O processo já te dá tanto que o que vier depois é lucro, né? É lucro, né? Recentemente eu vi sobre isso várias vezes, eu escrevi sobre isso.
é uma coisa que eu soube há pouco tempo, que a palavra coragem, a etimologia da palavra coragem, tem a ver com agir com o coração. E eu sinto isso muito na minha vida, essa coisa de ser destemida. Eu acho que quando você tem uma vontade muito grande de expressar, e meu processo de escrita, muito antes de livro, que é de expressar, isso que a Leila sentiu em responder a carta da mãe, é dela. Né? Sim, quando você faz com uma vontade muito grande, que você está conectada com o seu coração. A coragem não é a ausência de medo, é simplesmente estar mais voltado para dentro do que para fora. Isso é muito lindo. Coragem, acho que ela não é. Eu tenho até um capítulo, Coragem, a força que vem do coração. Eu acho que coragem não é ausência de medo, é a capacidade, apesar do medo, de você fazer alguma coisa, né? A partir do medo, na verdade. Por isso que eu estava pensando muito nisso assim, esses dias, que o medo é um motor, não só da literatura, da vida também, né? Eu acho que muito do que eu sou eu devo aos meus medos também, né? E a capacidade de encará-los, né? Eu acho que não só de encará-los, Dani, mas de confessá-los, né? Porque nessa cultura nossa a sociedade do espetáculo, em que é tudo imagem, né? Tem que ser perfeito, você né? tem que ser visto. ótimo, fica muito sem espaço para você confessar seus medos. Como né? se o medo fosse uma fraqueza. Fosse uma coisa sempre. que te diminuísse. Né? E quando você fala deles, quando você se mostra na sua humanidade, na sua pequenez existencial, né? E faz parte disso ter medo, eu acho que fica tudo mais fácil. Eu nunca tive medo de expor meus medos. Esse medo eu nunca tive. Mas você não acha que isso é o que fortalece, inclusive? Né? Eu acho que, nesse sentido que eu penso que a gente deve muito também aos nossos medos. Assim, não só no sentido mais óbvio da autopreservação, né? O medo como algo que impede... Porque são demais os perigos dessa vida, né? Então, eu acho que ele tem esse mérito e tem também, ele também nos constrói, ele também nos faz, os nossos medos também nos fazem melhores, pessoas melhores. Eu acho que sim. Dani, pensando nisso, eu fiquei, enquanto ouvindo vocês, lembrando daquela crônica magnífica do Paulo Mendes Campos, que chama Quando o Amor Acaba. Nossa, para mim, é a crônica mais bonita da língua portuguesa. E, ao mesmo tempo, a crônica é uma coisa, é um bolero de Ravel, né? Ele fica se indo e voltando no próprio rabo o tempo inteiro, reafirmando a questão do amor acaba quando o que ele quer mesmo é que o amor continue. Então, assim, eu queria perguntar para vocês, e quando o medo acaba? O que acontece? Afonso, só um minutinho, que eu vi que tem umas pessoas que não pegaram o nome da crônica. O Amor Acaba quando o Amor Acaba, do Paulo Mendes Campos. Eu acho de uma beleza essa crônica, eu acho que é a minha preferida. Então, eu queria, nesse sentido, né, do contraditório em si, passar para vocês essa pergunta, e a gente quer caminhar para o encerramento também, que é quando o medo acaba, o que acontece? Quando o medo acaba. Não, gente, fica com medo, não, a gente segura ele. Quando o medo acaba, o que acontece? Acaba alguma hora? Eu não sei se ele acaba. Estou com muita dúvida se ele acaba, né? Não, tem uns medos que acabam, e às vezes a gente se acostuma tanto a sentir aquele medo que quando ele passa você fica meio desconcertada, fica uma sensação de vazio. Eu sei disso porque eu temi meu pai tantos anos, que Deus o tenha. Quando eu perdi o medo dele, eu não sabia como é que eu fazia com a ausência daquele medo, porque aquele medo me guiou por linhas tortas, por caminhos tortos, tantos anos, né? Aí você falou agora, eu lembrei. Às vezes, o desaparecimento de um medo causa o vazio, que a gente tem que preencher não com outro medo, de preferência com algum sonho. Né? Para mim, quando o medo acaba, vem a paz. Se eu penso na minha experiência, nas minhas experiências com os meus medos, é sempre um sentimento de... A paz também ela tem um vazio, né? Intrínseco a ela, né? Um vazio bom, né? Eu acho que depois do medo vem a paz, assim. E não significa que não venham outros medos depois, né? Mas eu acho que, pensando, por exemplo, no medo de todos nós, né? O medo da morte.
seu caso, um pouco No pior. meu Né? caso, eu digo que, às vezes, estou sempre conversando, e aí vem o assunto do adoecimento, de ter tido um câncer, e as pessoas, quase sempre a conversa chega naquele ponto assim, mas e aí? E as pessoas nem conseguem completar, às vezes, a pergunta, ou por se sentirem indelicadas, né? Ou porque aquilo também reflete um tabu para elas, né? Falar da morte. Mas eu já sei o que quer dizer esse aí, né? Eu já entendi. O Obrigada. de Alan tem uma Não, frase, e aí, né? eu sempre digo assim, daí que eu vivo com essa sombra. Eu acho que todos nós vivemos. Só que eu olho para ela todo dia. Eu sei da existência dela, eu sei que ela está lá, eu converso com a minha sombra. Eu tenho um texto no livro que é Eu costuro a morte como a sombra de Peter Pan, que para mim era sempre uma imagem muito forte. Assim, eu me lembrava sempre do Peter Pan. Vocês lembram do personagem? Ele não tinha sombra? Então, eu acho que quando eu encarei o medo da morte, isso não significa que eu fiquei invencível, nem imortal, nem virei uma Highlander, muito pelo contrário, né? Eu a vi como algo concreto. Eu senti uma paz profunda de conseguir olhar para aquilo, não sei se sem medo, mas de frente, e entendendo aquilo como parte de verdade, como algo que não chega depois no final da vida, mas como algo que caminha junto com a vida. Vida e morte, no momento que você nasce, elas estão ali. A gente é que ignora um lado, esse outro lado. Então, eu acho que hoje é essa sombra com a qual eu converso quase diariamente. Eu Assim, estou né? me lembrando aqui essa coisa da sombra, né? Porque no México eu falo isso no meu livro, né, Dênia? Tem a cura do espanto, o ritual da cura do espanto, tem o mal do espanto, né? Que eles acham que às vezes a pessoa tem um trauma, um susto, uma dor, e que a pessoa aparentemente supera aquilo, lá na frente ela adoece, ninguém descobre o que ela tem, é porque ela está com o mal do espanto, né? E é preciso fazer o ritual da cura. E eles falam que quando ocorre esse mal do espanto, é porque naquela hora do trauma, do susto, a alma da pessoa sai. E é preciso trazer essa alma de volta. E quando a alma sai, a pessoa fica sem sombra. Você imagina que coisa assustadora, você não ter sombra, você perder a sua sombra, né? Peter Pan, né? Então, eu acho que é bom ter uma sombra para a gente conversar com ela. É melhor do que não ter sombra. Dani, nesse sentido do medo, como é que você conviveu? Eu sempre quis fazer essa pergunta, para você ter vergonha. Como é que você conviveu com aquela frase? Mas agora está tudo bem, né? Ui. É difícil. É difícil porque a impressão que a gente tem é que a gente está sempre sendo lembrado, né? Essa sombra, ela sempre vem. Eu não preciso nem chamá-la. Ela está sempre por ali, né? Eu aprendi a responder essa pergunta. Assim, te confesso que no começo eu ficava bem constrangida. Eu não sabia o que dizer. Às vezes eu ficava triste. Agora eu digo simplesmente: comigo está tudo bem, com você. Como é que foi aquela Simples assim, história, né? Dani, da sua amiga, de uma amiga que foi te visitar quando você estava no auge do tratamento, que ela levou um bolo? E ela era médica, tinha esse agravante. Eu não falo isso no texto para ela não descobrir que era ela. Espero que ela não esteja aqui. Que nem esteja assistindo Facebook, nem Twitter, e que ninguém vai Tá contar para ela. filmando, né? Tá filmando. Agora a verdade vai vir à tona. Bom, então, ela foi me visitar como médica e amiga, e ela chegou trazendo um bolo. E quando ela me viu, eu estava no auge do tratamento, fazendo quimioterapia, portanto, né, sem cabelos e tal, muito abatida, e ela olhou para mim e começou a chorar. E aí ela disse assim, ela olhou fundo nos meus olhos, ela disse assim: eu não queria estar na sua pele. Gente, o que vocês estão rindo? Aliás, isso me Tá lembrou, doido? uma frase Coisa do mais Woody séria do Allen. mundo. Hein, Dani? Eu só disse para ela: se você que é médica está me dizendo isso... Isso me lembrou uma frase O trem tá feio. do Woody Allen, que o Woody Allen fala o seguinte: não é que eu tenha medo de morrer, eu não quero até lá na hora que isso acontecer.
Isso é. Mas tem um pensamento que é um texto judaico que fala uma coisa bacana, que assim, para a gente só não ficar só no medo, né? Que é o seguinte: se o homem carrega a sua lanterna, não precisa ter medo do escuro. E eu acho isso bonito, assim, né? É porque a condição da gente é essa mesmo, né? A gente vai morrer, nós já sabemos o final da história, não é? A gente não escapa disso. E é uma condição dificílima, né? Uma condição dificílima. Então, eu acho que é uma coisa, É uma é uma, condição, é uma é uma condição, luz, né? É uma lanterna que a gente é, tem que ir mas, desenvolvendo. mas eu acho que vou até ler um trechinho aqui de um texto que é, na verdade, esse eu puxei do Leonard Cohen, A Rachadura que há em tudo. Vou ler só o finalzinho para não ficar longo, mas que eu acho que resume bem isso, essa lanterna e o que eu tirei dessa experiência, assim, para não ficar parecendo também que é uma coisa pior do que é. Até aconselho vocês a conversarem com a própria sombra, assim, é um bom papo. Do meu contato com essa experiência, com esse olhar de frente para o fim da jornada, ficou a certeza de que só há um jeito bom de chegarmos até lá. Vivendo esse dia que se apresenta hoje, de preferência como uma bênção. Um dia em que coisas boas hão de acontecer. Um dia em que você dará algo de bom a alguém, mas também um dia em que você se abrirá para receber algo de bom. Parece simples, mas muitos de nós estão trancados, simplesmente. Me parece um bom jeito de viver até que a vida, ou esta vida, chegue ao seu fim. Tenho uma clara certeza de que, sendo assim, quando isso acontecer, a paz e uma certa curiosidade, mais do que o medo, é o que eu vou sentir. O que você acha da gente encerrar cada uma lendo um trecho do livro? Você sabe de cor. Quer começar, Carlinhos? Você tem alguma coisa? Você podia escolher o do livro novo, né, Carlinhos? Alguma coisa do livro novo, se você quiser. A gente podia bolar, fazer umas coisas dessas mensais, né? Todo mês, né? Topam? A gente gosta da ideia? Legal, não é? Trocar, convidar outras pessoas para sentar e conversar. Eu acho que na contramão do que está vivendo hoje, todo mundo sentado na frente de uma tela de vidro, né? O vidro do celular, do computador e daí da televisão. Sempre um papo nesses 33 anos faz o contrário, né? Bota todo mundo olho no olho, sentado, conversando, né? Isso é legal. Dani primeiro? Pode ser. Bom, eu vou então abrir a roda aqui. Esse texto se chama O Rio. E ele surgiu de um sonho mesmo. Eu literalmente acordei, pulei da cama e escrevi o texto. Então, não são metáforas apenas, assim. Dei para conversar com sonhos. Dei para ter lembranças de mim. Chamo a mim mesma por 2 nomes, a que eu era e a que sou. O eu que atravessou tempestades agradece pela chuva, não pragueja contra o sol escaldante, caminha no deserto. O eu que mais sofreu é o que menos reclama, o que agradece o entendimento, porque calou o ego. Ainda que converse com ele constantemente, já reconhece sua verdadeira voz. O eu que sabe o que é a dor aprendeu mais sobre o amor. Parou de olhar para a ausência. Não guarda mágoas, mas não quer mais perder tempo. Em um desses sonhos, sonhei com o moço que o rio levou. Eu vi o olhar do moço. Era triste, mas era o olhar de quem entendia tudo. Mas foi o rio, não o moço, quem falou comigo. E disse para mim que os homens não o entendem bem e que têm medo é do que está dentro deles desde o dia em que nascem. A morte é feita do mesmo rio que a vida. Um dia a gente entra nesse rio, um dia a gente não sai mais. Morrer é esse mergulho que a gente dá na vida e fica lá, dentro dela. O rio me disse, eu sei.
Não vem da morte minha aflição. A morte é mais leve do que uma pluma. Já a responsabilidade de viver é mais pesada do que uma montanha. Minha aflição vem dos poucos dias que restam e as tantas coisas que se perpetuarão. Nunca li Os Miseráveis em francês e a certeza de que não o farei me arrasa. Não me desculpei com um aluno de quem tirei pontos por tê-lo visto arrancar uma meleca comprida do nariz. Quanta estupidez tem o poder sem sabedoria. E o amor? Há tanto amor que não experimentei. Não tive nos braços um rebento de Teresa. Só as mulheres sabem o que é ter um ventre. Um entre, um fique até estar pronto. Um se alimente de mim. O ventre cheio de Teresa derrubaria nossos muros. Uma filha, quando se torna mãe, perdoa. Compreende com que quantidade de medos passamos a viver. Nunca usei um vestido vermelho. Como deixei isso acontecer? Toda mulher deveria usar um vestido vermelho, pelo menos uma vez na vida, e festejar seu sangue, primeiro alimento da humanidade. Irão abrir minhas gavetas e decidir o que jogar fora, o que deixar empoeirar. Farão as caridades que não fiz, vestindo com minhas roupas os que precisam. Teresa, quando pequena, rezava: Papai do céu, faz todo mundo morrer junto. Todo mundo era eu e Theo. Talvez eu também devesse ter rezado. Tenho angústias com a vida que vai seguir sem mim, minha vida nos outros. O que irão inventar? O que dirão que eu disse? O que farão que eu fiz? Só a versão dos vivos permanece. Eu mexi e vim para o primeiro parágrafo. Falta de originalidade. Igual roupa. Você mexe, pega o blazerzinho preto, né, com a camisa branca. Mas é porque eu acho que tem a ver com essa coisa da conversa que eu estava falando. Então, vou ler o comecinho, a primeira carta para minha mãe. Mãe, acabo de ler a carta que você escreveu para que eu abrisse depois de sua morte. Só hoje tive coragem, só agora, mais de 4 anos depois daquele 15 de agosto, em que eu descobri que é possível parar de respirar de tanta dor e ainda assim continuar viva. Só agora meus dedos conseguiram percorrer a distância que os separava daquele envelope pardo. E foi como se você tivesse voltado. Ouvi mais do que li suas palavras. E tive vontade de ir até a cozinha, fazer um café daqueles que tomávamos juntas. Cada movimento da xícara servindo de vírgula, reticências, ponto de interrogação, ponto final. Exclamação para você jamais. Você nunca foi de exclamar. Era eu a exagerada, ainda sou. A rainha do drama e dos expletivos. O fato é que você, na sua contenção, e eu, nos meus transbordamentos, precisávamos do café para nos pontuar. E cheguei a me levantar agora para buscar nossas xícaras. Mas antes de completar o movimento, meu corpo entendeu que, apesar de estar ali comigo, você não tinha voltado. Fiquei órfã mais uma vez. Eu acho que a gente corre o risco de se tornar órfã todos os dias, órfã de várias pessoas, né? E a gente precisa conversar mais, tomar mais xícaras de café, pontuar mais nossos afetos e pontuar nossos dias com conversas de verdade, não em redes sociais. Abrir o coração para usar um lugar comum, mas tão essencial, um clichêzão, mas tão essencial. Eu acho que a gente precisa de conversar. Nas beiras dos fogões, nas beiras dos caminhos, seja lá onde for, mas a gente precisa conversar, porque a conversa ainda é o maior guarda-chuva que já inventaram para o medo.
queria só ler uma coisinha que Guimarães Rosa escreveu sobre o medo, porque eu achei tão bonito no Dia da Mulher isso. Tivesse medo, o medo da confusão das coisas, no mover desses futuros, que tudo é desordem. E enquanto houver no mundo um vivente medroso, um menino tremor, todos perigam o contagioso. Mas ninguém tem a licença de fazer medo nos outros. Ninguém tenha. O maior direito que é meu, o que quero e sobrequero, é que ninguém tem o direito de fazer medo em mim. Eu acho isso uma beleza. Gente, eu tô topando. Se vocês toparem, fica aqui um acordo entre nós. Eu posso fazer esse tipo de reunião com mulheres todo mês. Vocês topam? Então, beleza. Então, a gente pode, mês que vem, convidar mais 3 ou 2 pessoas. Já tem uma fila, tem a Cris, tem a Érica, tem a Sueli, né? A gente pode fazer mês que vem, eu informo vocês pelas redes sociais, pelos nossos, fica feito esse nosso acordo, tá bom? Então, parabéns, obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês também.